Venho apresentar um trabalho realizado em grupo. Nosso grupo é constituído por mim, Emílio, pelo Anderson e pela Ariel. Nosso trabalho vai falar sobre a extração da bromelina do abacaxi, correspondente à disciplina de separação e purificação de produtos biotecnológicos experimental, ministrada pela professora Sandra de Cássia Dias, do curso de Engenharia de Bioprocesso da Universidade Federal de São João del Rei, do campus Alto do Paraopeba. Iremos falar de alguns tópicos nesse trabalho: intuito da disciplina, roteiro, introdução, materiais e métodos, resultado de discussão e referências. Antes da Covid-19, nossas aulas foram ministradas à distância. Por isso, foi desenvolvidas técnicas e ideias novas para suprir essa necessidade. Nessa matéria, foi decidido gravar um vídeo no qual iríamos mostrar o rompimento celular, a precipitação e o monitoramento da atividade enzimática de uma proteína, na qual a gente fizesse todo esse processo em casa e não corresse nenhum risco à nossa saúde. Esse foi o intuito da disciplina. Fizemos um pequeno roteiro para a execução desse vídeo, que constitui a execução do experimento, a estruturação da apresentação com a explicação em áudio. A bromelina é uma enzima proteolítica. O que quer dizer isso? Que ela acaba degradando proteínas que estejam em contato com ela no mesmo meio. Essa foi uma característica muito importante para a realização desse experimento. Além disso, uma outra característica importante para sua escolha foi que a sua precipitação ocorre através de solvente orgânico, que é mais fácil de encontrar no nosso meio. Nesse slide, encontra todos os materiais e reagentes utilizados para a execução desse experimento. Essa é a foto de alguns materiais e métodos que a gente utilizou para a execução desse experimento. Podemos ver ali até no canto esquerdo a nossa centrífuga, uma caixa de gelatina que foi usado, o liquidificador, peneira, copo, colher, seringa e o amaciante de carne que foi usado como controle positivo. Agora vamos falar do nosso primeiro método utilizado nesse trabalho, que foi o rompimento celular. Nos próximos slides, vocês verão alguns vídeos desse método gravado pelo Anderson. Nele, além da explicação utilizada para execução nesse trabalho, você vai ver como ele fez o passo a passo. Eu só quero deixar claro algumas características do rompimento celular de uma forma abrangente, né? Assim como a gente faz, por exemplo, como um todo, né? Tendo uma visão na disciplina. Porque no rompimento celular, geralmente, existe dois tipos básicos de produto, né, produzido pelo micro-organismo. Ele pode ser intracelular, que são retidos no interior da célula do citoplasma, e extracelular, que são excretados para um meio de crescimento. Então, dependendo aonde se encontra, esse rompimento celular é feito de uma maneira diferente, né? E também alguns fatores influenciam para a escolha desse método, entendeu? Porque dependendo qual método você escolher para romper a célula, você pode
estragar, né, danificar o produto que você almeja. Alguns fatores que a gente pode listar aqui é o tamanho da célula, a cidade de controle da temperatura, tempo de operação, tolerância de tensão de cisalhamento, rendimento do processo, custo e capital de energia, né? São vários tópicos que podemos elencar nisso. E além desse processo, além dessas características, tem uma que é importante, que a ruptura celular pode ser classificado como a forma mecânica e não mecânica, né? Os métodos mecânicos incluem técnicas baseadas em força de cisalhamento, tipo moinho de bola, ultrassom, ou por pressão, né, que pode ser um armazenador de alta pressão. Já os métodos não mecânicos pode ser físico, tipo choque osmótico, termólise, congelamento e descongelamento. O químico, por exemplo, pode usar detergente, solvente, DTA, e também tem o enzimático, né? Pode ser a lise enzimática. Esses são os fatores do rompimento celular. No vídeo desse tema, vocês verão que foi feita uma filtração, né? Uma filtração simples com uma peneira, né? Que pode ser chamada também de filtração convencional, né? Que o princípio de separação é o tamanho da partícula, né? Sobre a suspensão, né? Sobre a pressão que vai exercer sobre as partículas e direcionando a um meio filtrante, né? Que vai passar o líquido que a gente almeja. E uma outra coisa interessante também foi a utilização de uma centrífuga, né? Caseira, que foi feita até a professora nos orientou e passou alguns vídeos mostrando como poderia ser feita essa centrifugação. E, assim, de uma maneira geral, a centrifugação corresponde a uma etapa, né, denominada clarificação, que nada mais é assim, o princípio de uma separação, né, que almeja a diferença da densidade, né. Também pode ser o tamanho da partícula ou a viscosidade, né? E assim, tem vários tipos, né, de centrífuga. Pode ser tubular, pode ser em forma de câmara, de disco, de rolo. Então, assim, esses foram só alguns pontos que eu quis elencar de uma visão mais aprofundada do que é o rompimento celular. E nos próximos 3 slides vocês verão a execução desse rompimento celular no nosso trabalho. Oi, gente, bom dia. Então, hoje a gente vai realizar o experimento tanto de extração, purificação e verificação da atividade enzimática da bromelina. A bromelina é uma enzima com ação protease, ou seja, ela degrada proteínas, que é encontrada na família do abacaxi. Ela pode ser encontrada tanto na coroa do abacaxi, tanto na casca do abacaxi, tanto quanto no fruto. Só como a gente está visando extrair a maior quantidade possível, a gente vai utilizar o fruto em si, pois ela apresenta uma concentração de bromelina das demais partes. E para esse processo, a gente vai estar utilizando, nesse caso, o fruto, um liquidificador, um copo para auxiliar, depois colher, peneira para filtrar os rejeitos mais grossos e uma centrífuga caseira. Então, sem mais delongas, eu vou deixar tanto a casca quanto a coroa do abacaxi de lado, pois a gente não irá utilizá-los. Aqui eu já tenho um pedaço, né, do abacaxi picado para agilizar o processo, né, e aqui temos nosso liquidificador com um pouco de água para justamente auxiliar cada vez mais esse processo. O liquidificador é muito importante porque ele que vai fazer nosso rompimento celular. Ele que vai romper as células do abacaxi, liberando assim a bromelina para o meio, fora da célula. Através de uma força mecânica. Tem outras formas de fazer a extração, pode ser extração química, mas o caso que como a gente está fazendo um experimento caseiro, a forma mais fácil
é através do liquidificador. Após um tempo, a gente vai filtrar ele, peneirar ele para retirar o material mais grosso, como eu já tinha comentado anteriormente. No meu caso específico, eu não vou filtrar tudo isso, não vou peneirar tudo isso, pois, como é um fim de experimento, uma certa quantidade já vai ser o suficiente para eu tomar adiante. Nesse caso, pode-se estar utilizando a colher para agilizar o processo. Essa quantidade, para mim, já é mais que o suficiente. Então, podemos continuar com a próxima etapa. Que a gente vai centrifugar isso de uma maneira muito caseira, obviamente. Aqui a gente tem uma mini centrífuga caseira, que o objetivo justamente é para retirar agora partículas mais leves desse extrato. Vocês percebem que eu já coloquei o extrato vegetal em ambas as partes e agora eu vou girar. Quando ele tiver uma boa tensão, vai girar no sentido oposto. Esse processo vai continuar durante 20 minutos, então irei fazer um pequeno corte para agilizar o processo. Vamos falar sobre a etapa de precipitação. A precipitação, ela nada mais é do que agrupar, né? Deixar mais próximo as proteínas, as enzimas ou nossa molécula-alvo. A precipitação, ela pode ser, por exemplo, por força iônica, né? Com sais inorgânicos, tipo sulfato de amônio. Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer que ocorra uma diminuição da solubilidade das proteínas, né? Porque ocorre uma alteração da solvatação, né? E isso, né? Assim, você pode executar essa etapa de precipitação de algumas outras formas também. Por exemplo, usando solvente orgânico, né, como acetona, TCA, né? Porque o que acontece? Ele tem um incremento, né, na força de atração entre as proteínas, né? Apesar que por solvente orgânico, às vezes pode ocasionar um baixo rendimento, porque ele tem que ser feito a temperaturas baixas, né? Aproximadamente a menos 10 graus Celsius. A proteína também pode ser precipitada, né, com adição de solvente ao meio ou quando colocada em meio com pH próximo ao seu ponto isoelétrico. Porque quando ela é colocada nesse meio, o pH é igual ao seu ponto isoelétrico, tende a precipitar, né? Pois tanto cargas, como que eu vou falar? Pois ela tende, né, a ter uma carga neutra, apresentando, né, uma camada de solvatação menos organizada. Aí isso faz com que ela precipite, entendeu? Porque ela vai não ter uma carga, por exemplo, de repulsão, entendeu? Ou vai ter uma carga mais neutra e isso faz com que elas fiquem mais próximas, né? Mais atraídas, porque ocorreu uma modificação na camada de solvatação delas. Esse é um ponto, né? Assim, alguns dos pontos importantes na precipitação. E também nos próximos 3 slides
terão cada um vídeo mostrando, né, como que foi esse processo de precipitação, né, do nosso experimento e também o resultado também, né, desse processo. A gente já conseguiu ver na própria execução. E isso vai ter mais informações e você vai conseguir visualizar bem nos nossos vídeos. Bem, após os 20 minutos de centrifugação manual, um dos frascos que a gente estava utilizando foi retirado do sistema e está agora submerso nesse recipiente com gelo. Agora a gente irá começar a etapa de precipitação. E para essa etapa, eu preciso que o recipiente esteja aproximadamente a 5 graus, sabe? Esteja uma temperatura bem baixa. E estaremos utilizando álcool 70, um álcool que você encontra em farmácia. E também pode ser utilizado em algumas literaturas, também utiliza álcool 55,6. Então, a gente vai estar utilizando álcool e o processo se dá através de formação de duas fases, uma sendo o álcool e tem que colocar de uma forma bem devagar, então a gente vai estar utilizando uma seringa para auxiliar nesse processo. A temperatura do frasco está sendo medida em tempos através de um termômetro e para o processo de precipitação eu irei mudar o ângulo da câmera para ter uma melhor visualização do sistema. Então eu peço para não estranhar os próximos takes, porque vai ser em outro ângulo. Então, como dito anteriormente, esse aqui é o nosso sistema, né? Eu mudei o ângulo, como eu já tinha avisado, para vocês conseguirem ver de um jeito melhor o que está acontecendo. Então, aqui como a gente falou, tem uma água com gelo e nosso recipiente aqui esfriando. Agora eu vou colocar um pouco de álcool, lembrando que o objetivo é formar uma dupla camada, né? Duas fases nesse sistema, uma com álcool, outra nosso extrato vegetal. E na camada com álcool vai ter nossa proteína, nossa enzima. Então eu vou deixar esperando um pouco e vou retornar com outro take, justamente para mostrar os resultados, visto que agora já o processo em si já foi filmado e acho que vai ser melhor utilizar o outro ângulo para mostrar os resultados. Pois bem, depois que o frasco descansou um pouco, a gente vai mostrar como é que ficou o resultado. Obviamente, quanto mais tempo você deixar, melhor vai ficar. O ideal é deixar uns 40 minutos para ter a maior quantidade de precipitação possível, né? Só que, como é fim didático, irei mostrar agora e deixarei mais alguns minutos até completar os 40 minutos. Então, retirei o frasco, né, da nossa solução com gelo. Você pode perceber que formou duas fases. E na fase do álcool, eu vou tentar dar um zoom. Espero que consiga. Temos precipitado branco nessa fase do álcool. E isso é a nossa enzima, a bromelina. Então, agora para retirar, a gente vai estar utilizando uma seringa novamente, com auxílio ou de uma agulha, para estar retirando somente essa fase com álcool que tem nossa enzima de interesse. E assim a gente vai para a próxima etapa, que é a verificação enzimática. Agora vamos falar da etapa de atividade enzimática. Ela é uma etapa muito importante e muito usada para garantir todo o processo de separação e purificação de proteínas, enzimas e de outros. Por quê? Para você ter certeza que os métodos escolhidos estão garantindo a separação ou a purificação dessa molécula-alvo. Por isso que é feito através da atividade enzimática. No nosso caso, como a nossa enzima tem uma ação proteolítica, a gente testou essa atividade nesse caso, entendeu? Porque ela consome proteína. E também, pois a gente está em casa, a gente não possui
outros métodos mais sofisticados. Por exemplo, a gente não tem nem microscópio, então a gente não consegue enxergar certas coisas também, né? Isso é uma coisa mais simples, né? Que é o microscópio, mas existem outros métodos, né? Que garante você testar essa atividade. E nos próximos vídeos vocês verão como foi feita essa atividade enzimática e mais informação sobre ela na execução do nosso experimento. Então, enquanto o nosso frasco está ali descansando no gelo, vou explicar aqui a nossa última etapa. Então, a nossa última etapa é justamente a verificação da atividade enzimática da nossa enzima. Aqui eu separei 3 copinhos, cada um com pequenas diferenças, né? Esse aqui tem uma faixinha, para distinguir. Esse aqui não tem nada, esse aqui é um copinho mais bonitinho. Então, cada um vai representar um sistema diferente. Esse aqui vai ser nosso controle positivo, esse aqui vai ser nosso controle negativo, esse aqui vai ser nosso teste. E para realizar esse experimento, a gente vai precisar de uma gelatina, uma caixinha de gelatina e amaciante de carne. Então, nosso controle negativo vai ser como nada tivesse ocorrido, sabe? Não tivesse acrescentado nada. Então vai ser somente gelatina e água. E o que a gente pretende visualizar nesse sistema? A formação realmente de uma gelatina, com aquela estrutura já típica, já conhecida. O controle positivo, a gente vai colocar um pouco de gelatina e amaciante de carne. O que acontece? A gelatina tem uma proteína chamada colágeno, que é justamente o colágeno que permite a formação daquela estrutura gelatinosa. E o amaciante de carne tem uma enzima que é protease, que vai degradar o colágeno, impedindo que forme aquela estrutura e vai ficar líquido. E nosso teste justamente vai ser para comparar com o nosso controle positivo, porque teoricamente a nossa enzima também tem uma ação que degrada proteínas. Então a gente vai colocar gelatina e nossa enzima. E a gente vai ver o resultado que vai dar a partir disso. Voltando ao experimento, eu já fiz a gelatina e decidi colocar nesse quadro novamente para vocês verem todo o processo. Eu achei que seria melhor. Então, como visto aqui a gente está com o nosso teste, né? Eu vou colocar um pouco de gelatina nela. Nesse caso, o sabor da gelatina em si não vai mudar em nada no nosso teste. Temos aqui um pouco de gelatina. Ainda está quente, por isso está nessa consistência, né? E vou colocar nossa solução. E vou mexer para que fique bem uniforme. Muito bem, sistema 1 foi formado. Nosso controle negativo vai ser só gelatina. Então, vou colocar. Coloquei gelatina aqui. Nosso controle negativo. E o nosso controle positivo, que foi colocado 1 grama de amaciante de carne. Então, vamos lá. E vou mexer para solubilizar bem. Pronto, todos os nossos sistemas foram formados. Agora, vou deixar os 3 sistemas na geladeira para assim, quando eles se esfriarem e se solidificarem, eu mostrar os resultados para vocês. Até a próxima! Então, após deixar nossos sistemas por aproximadamente 24 horas na geladeira para descansar até que todo o processo realmente pudesse ser concluído, temos aqui nossos resultados. Lembrando que nosso copo sem nada é o nosso controle negativo. O nosso copo com a fita, nosso controle positivo. E aqui temos nosso teste.
Então, lembrando que cada sistema é constituído de formas diferentes. Nosso controle negativo é somente água e gelatina, não tem nenhuma enzima, então aí ele está livre de ações enzimáticas. Nosso controle positivo tem a água, a gelatina e o amaciante de carne, que tem uma ação enzimática, proteática, e temos o nosso teste, que tem a enzima que a gente separou nos processos anteriores. Então, vamos aos resultados. Se nada acontecer, como é que vai ficar? Vai ficar que nem nosso controle negativo, que o resultado dele foi que ele se solidificou. Está que nem uma textura de gelatina, realmente. Isso é devido por causa da proteína presente nela. A proteína não foi degradada. Tá. Nosso controle positivo, que tem uma amaciante de carne que contém uma enzima que quebra a proteína. Como ela ficou? Primeiro, percebe a coloração entre elas. Já, só de olhar a coloração já vemos que tem diferença aqui. E ficou líquido. Apresenta uma certa viscosidade maior que a da água, sim, por causa de outros componentes. Porém, primeiro a cor ficou mais clara e tem uma textura mais próxima de um líquido. E pode-se ver que formou um corpo de fundo. Esse corpo de fundo provavelmente é o excesso do amaciante de carne que precipitou com o passar do tempo. Tá. Já vimos nossos dois controles. Agora vamos ver se nosso experimento deu certo. E deu certo. A nossa enzima realmente degradou as proteínas. E você pode até perceber, até a coloração entre eles estão mais parecidas do que o nosso controle negativo. Então, temos uma comprovação que sim, houve a degradação da proteína e então confirmamos assim a atividade enzimática. Para quantificar a atividade enzimática, a gente iria precisar de equipamentos mais precisos para montar sistemas cada vez mais complexos. Então, a utilização de pipetas, micropipetas, seria muito interessante para quantificar a ação enzimática. Mas, de qualquer forma, confirmamos aqui a atividade enzimática da bromelina, presente no abacaxi. Essas são nossas referências bibliográficas usadas para a execução do nosso trabalho. Quero agradecer a todos pela atenção. Espero que todos estejam com muita saúde, pois estamos passando por um momento muito difícil.